Violência americana foi incapaz de resolver o problema da violência afegã. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. As cenas no aeroporto internacional de Cabul, nesse dia 16 de agosto, dão o tom do desespero no Afeganistão. Pessoas correm pela pista querendo desesperadamente embarcar em qualquer avião para qualquer lugar. Os voos comerciais foram todos cancelados. Os poucos aviões militares que decolaram foram cercados na pista por pessoas tentando se agarrar até o trem de pouso. Infelizmente, algumas pessoas acabaram caindo com o avião no ar. Muitos querem fugir porque viver sob o Talibã é um pesadelo, principalmente para mulheres. O grupo extremista religioso prega obediência cega à letra do Corão e entende que mulheres não podem andar na rua desacompanhadas, devem usar a burca completa tapando até os olhos, não podem exercer nenhuma profissão fora de casa, sequer podem estudar. Imagina a decepção de um grande número de meninas afegãs que, na sexta-feira passada, se despediu da escola para nunca mais voltar. Mas se tem muita gente para quem o Talibã é extremamente ruim, existem pessoas para quem tal tomada de poder significa simplesmente a certeza de execução. Militares, políticos, funcionários do governo que apoiaram os Estados Unidos nesses 20 anos no poder estão sendo sumariamente executados. Qualquer pessoa que tenha, direta ou indiretamente, ajudada durante a ocupação americana está correndo risco de vida. Alguns dos líderes do Talibã que ocuparam o palácio presidencial foram prisioneiros dos americanos em Guantánamo, onde muitos foram torturados. Esse pessoal não gosta dos americanos e de quem os ajuda. Esses precisam fugir do país rapidamente, porque muito em breve provavelmente não terão mais essa possibilidade. Engarrafamentos também tomam conta da cidade, com pessoas buscando se refugiar onde for possível. Lojas que vendiam produtos para noiva pintam as imagens com medo da reação dos fundamentalistas religiosos. Pior, as pessoas correram para sacar seu dinheiro nos bancos para poder fugir, mas os caixas 24 horas e as agências dos bancos pararam de funcionar, justamente devido à ameaça talibã. Um pavor completo na cidade. Isso significa que foi um erro os americanos tirarem suas tropas de lá? Certamente não. Tudo indica que não importa quanto tempo ficassem, os talibã voltariam no momento que eles saíssem. Portanto, certamente a saída poderia ter sido melhor planejada, mas não há dúvida, se ficassem mais 10 anos lá, quando saíssem, o Talibã tomaria o poder novamente. Toda essa enorme guerra, todo esse enorme esforço militar americano ao longo dos últimos 20 anos foi simples e puro desperdício. Tanto Trump quanto Biden haviam prometido retirar as tropas do Afeganistão até setembro deste ano. Ambos estavam certos, mesmo com as consequências terríveis, mas é inegável imaginar que tal retirada poderia ter sido melhor planejada, e essa culpa está na mão exclusivamente do Biden. Dá para ver o nervosismo do ministro da Defesa americano quando, na sexta-feira passada, disse que a situação em Cabul não era uma ameaça iminente. Kabul is not right now in an imminent threat environment. O governo americano claramente está perdido nessa. De fato, segundo a Reuters, a inteligência americana já sabia que o Afeganistão acabaria na mão do Talibã novamente. A expectativa deles é que, após a saída das tropas americanas, o Talibã estivesse no controle até o final de setembro. De qualquer forma, subestimaram o problema, a ponto do governo americano precisar enviar tropas e helicópteros para evacuar a embaixada americana às pressas. Em pouquíssimo tempo, o arremedo de Estado Democrático de Direito que tentaram construir por lá desmoronou. Não é que tenha sido uma briga feia e eles perderam, nem houve briga de fato. Quando os americanos saíram, os próprios afegãos entenderam que já era uma guerra perdida. Ninguém luta guerras perdidas. Adicione a isso o apoio chinês ao Talibã e, bem, temos a tragédia que estamos vendo desenrolar. Mas como os Estados Unidos foi se envolver nesse negócio todo no início das coisas? Nem tem petróleo lá porque ficaram lá por 20 anos. Talvez o grande erro nessa história toda foi terem ficado tanto tempo lá. Para quem não se lembra, o Talibã controlava 2/3 do Afeganistão em 1996, quando, em setembro de 2001,
houve o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. O ataque foi feito pela Al-Qaeda, organização terrorista muçulmana controlada por Osama Bin Laden, um milionário saudita que se tornou ele mesmo um fundamentalista islâmico. Havia informação de que a Al-Qaeda estava sendo abrigada pelo Talibã. Os americanos invadiram ainda em 2001 o Afeganistão e com muita facilidade removeram o Talibã do poder. A guerra inicial do Afeganistão durou poucos dias também. O pior foi o esforço depois para achar Bin Laden e criar o tal Estado Democrático de Direito, com eleições e tudo mais. Refizeram do nada o exército do Afeganistão, com 300 mil homens, criaram um governo inteiro do nada. Percebe-se agora que de forma totalmente inútil, ou até prejudicial de fato, porque, lembra, o Talibã controlava 2/3 do Afeganistão em 2001, e agora está controlando 100% do país. A ação americana de fato acabou tirando força do pouco de resistência que havia ao Talibã no Afeganistão. A ilusão de um Estado democrático de direito existiu apenas enquanto os Estados Unidos mantinham sua força por lá. Isso foi bom para muitos afegãos, é verdade. Mulheres podiam andar nas ruas sozinhas, não precisavam mais usar a burca completa, podiam frequentar escolas. Mas tudo isso deixou de existir no segundo que os americanos foram embora. O governo americano investiu 2,4 trilhões de dólares nessa guerra. Pior, a vida de 2.500 soldados americanos e de 20 mil outros americanos levados para trabalhar lá. No que se sabe agora, era uma ilusão. No final, nem punição pelo 11 de setembro foi, porque descobriu-se depois que Osama Bin Laden estava no Paquistão, não no Afeganistão. O fato é que, para o povo do Afeganistão, a vida vai ficar mais complicada daqui para frente. Não apenas para mulheres e crianças, as mais sacrificadas com as regras medievais sem sentido do Talibã, mas também para os homens, porque mesmo tendo privilégios em tais regras absurdas, em última análise, vão estar sujeitos, junto com as mulheres e crianças, a mais uma ditadura imposta pela força. Todo Estado é uma violência contra os indivíduos, mas não há dúvida que existem estados piores do que outros. Agora, existe uma visão de futuro positiva para o povo afegão. Mesmo que leve algum tempo e fatalmente exista problemas no caminho, o Talibã reinava até 2001 num país sem acesso à informação. A internet ainda era bem comum por lá e a infraestrutura do país não existia. Nesse tipo de situação, a crença cega em ideais perversos pode ser grande. Os poucos canais de informação tendendo para uma visão moral, social única, seja ela o socialismo, o comunismo, seja a religião fundamentalista, seja o que for, gera uma uniformidade de pensamento preocupante. Os Estados Unidos fizeram muita besteira nesse tempo que estiveram lá, mas deram aos afegãos um gosto de liberdade e um mínimo de infraestrutura que garante acesso, mesmo que limitado, à internet. Isso vai fazer uma diferença enorme ao seu tempo. Veja, o Irã, país vizinho ao Afeganistão, da mesma forma mergulhado em fundamentalismo religioso, da mesma forma um país que viu suas liberdades sumirem com os avanços dos ayatolás, a informação descentralizada e distribuída tem dado cada vez mais voz ao povo iraniano. Se não havia sequer possibilidade de questionar o governo iraniano há coisa de 10 anos atrás, no início de 2020 já se viram enormes protestos contra o presidente do país e contra os líderes religiosos, pedindo mais liberdade e independência. E veja, no Irã, toda a infraestrutura de internet acabou surgindo naturalmente, criada pelos próprios iranianos. Afinal, hoje, o ganho de produtividade com tecnologia praticamente impede um governo de frontalmente proibir a internet. Repare como o sistema bancário afegão entrou em colapso com a chegada do Talibã, mas as criptomoedas continuam funcionando por lá. As escolas físicas estão proibidas para as meninas, mas nada as impede de ter aula online. Pessoas podem ajudar do exterior mandando valores. Afegãs proibidas de trabalhar presencialmente podem trabalhar pela internet. Mas, mais importante que tudo isso, pessoas trocando ideias entre si são o maior fator de desestabilização de ditaduras autoritárias. A informação descentralizada e distribuída vai se infiltrar até nas absurdas ideias de fundamentalistas religiosos. E essa terrível construção de opressão e atraso do Talibã vai ruir. O que salva a população de um país do seu governo cruel, o que salva indivíduos da violência estatal, não é a libertação por um exército de país estrangeiro, não é a violência de fora. Essa experiência mostra muito bem isso.
Derrotar o Talibã no Afeganistão nunca foi fácil. A Inglaterra tentou fazer isso no século XIX, não conseguiu. A Rússia tentou isso no século XX e também falhou miseravelmente. E agora os americanos passam o recibo de sua falha frente ao Talibã no século XXI. O que nenhum governo estrangeiro conseguiu, a informação descentralizada e distribuída vai conseguir. O povo do Afeganistão vencendo essa ditadura moralista terrível. Em algum tempo, claro, esperem piora antes de haver melhora, mas o caminho é inevitável. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Korobeinik, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!